apenas ou minimizar os efeitos de vibração, deve-se empregar metodologia executiva apropriada, como pré-furo, cravação à tração e furo de alívio. Em pelo menos 1% das estacas e no mínimo uma por obra deve ser exposta abaixo da cota de arrasamento e, se possível, até o nível d'água para verificar a sua integridade. Ou seja, na norma pede para verificar a integridade de todos os tipos de estaca, em pelo menos 1% das estacas ou pelo menos uma por obra. Não quer dizer que você não pode, como projetista, especificar mais em função das suas incertezas, quer seja do método executivo, quer seja da investigação geotécnica. Preparo da cabeça e ligação com o bloco. Para a ligação da estaca com o bloco, decoramento, devem ser observadas a cota de arrasamento e o comprimento das esperas, os arranques, devido ao projeto, definidos no projeto. O trecho da estaca acima da cota de arrasamento deve ser demolido. A seção resultante deve ser plana e perpendicular, como todas elas, ao eixo da estaca, e a operação de demolição deve ser executada de modo a não causar danos. E aí, mesma coisa com relação a usar os ponteiros de forma adequada, marteletes leves em função da área ou marteletes maiores. O acerto final do topo da estaca demolida deve ser sempre efetuado com o uso de ponteiros ou ferramentas de corte apropriado. Caso haja concreto inadequado, igual às outras, abaixo da cota de arrasamento, o trecho deve ser demolido e recomposto. O material a ser utilizado na recomposição deve apresentar resistência não inferior à do concreto da estaca. E aí vem a história da norma falando do arranque, né? Da solda, do transpasse. Caso necessário, a estaca pode ser demolida e recomposta, como as outras. Concreto, aí vem aquela sequência de consumo de cimento específico aí para Frank, de 350 kg por metro cúbico, o FCK aos 28 dias e as normas aí de concreto. Controle do concreto. O concreto da primeira estaca é em, no mínimo, 1 a cada 5. Das demais deve ser ensaiado nas idades de 7 dias e 28 dias. Então, no mínimo 5. O método de moldagem dos corpos de prova deve ser modificado para levar em conta as condições executivas da estaca, que prevêem concreto seco apiloado por uma grande energia de compactação, como já falamos. A moldagem do corpo de prova deve ser feita em um molde de 15 centímetros de diâmetro, 30 centímetros de altura, e a base e a haste do apilamento deve ter peso de 50 kN e diâmetro de 5 centímetros. Então a gente faz essa moldagem dessa forma para verificar se o concreto está adequado ou não. Cada camada de concreto deve ser apiloada no interior do molde, 50 pancadas da haste e altura de queda de 45 centímetros. O soquete a ser utilizado é o mesmo no ensaio de compactação, próprio normal. E o corpo de prova deve ser moldado em 5 camadas. Os demais procedimentos de preparo do corpo de prova são aqueles da norma 5738. Registro de execução, aqueles que já alertei várias vezes, aquela sequência toda que já falamos. Aqui só está falando do comprimento do tubo e peso do pilão, que é específica da Frank, e as outras coisas, data da cravação, recravação, quando houver. As características do pré-furo ou furo de alívio são específicos do caso da Frank também, né? Comprimento de cravação útil da estaca, a nega, né? 10 golpes com altura de queda de 1 metro, ou a nega de 1 golpe com altura de queda de 5 metros, registro do volume e a energia da base, volume de concreto para ancoragem da armação na base, levantamento das estacas e encurtamento da armadura, diagrama de cravação em pelo menos 10% das estacas, sendo obrigatoriamente incluídas aquelas mais próximas aos furos de sondagem.
ok? Aquela história de comparar a energia de cravação aí no caso, que vai dar uma ideia de resistência dos solos, como eles estão se comportando, comparando com a sondagem mais próxima. Especificações dos materiais e insumos utilizados, o traço do concreto utilizado e observações relevantes, nome e assinatura do executor e do fiscal. Senhores, acabamos nos apressando um pouco aí no horário e o que eu quero então colocar para vocês que tanto a estaca Strauss como a estaca Frank são estacas que eu estou vendo, já falei um pouco da Strauss e a Frank, entrando em desuso, né? E por isso que eu fui um pouquinho rápido, porque eu não vejo muita importância, haja visto que essas estacas têm a tendência do mercado. Mas como tanto a norma como o livro fala a menção delas, eu coloquei todo o